Olá, amigos aficionados por carros como eu, né? Alex Car Hunter aqui, caçador de carros. Estou iniciando esse canal, a gente está começando esse trabalho. É um projeto um pouco antigo, né? Mas hoje eu não vou... É o primeiro vídeo que eu estou fazendo, né? Vou fazer esse vídeo para amigos, para aqueles que estiverem curiosos. Hoje eu não vou fazer um vídeo exatamente somente para fazer a propaganda do meu projeto, mas sim eu vou fazer como muitos outros que eu pretendo fazer, para tirar algumas curiosidades, para esclarecer algumas coisas, né? Falar um pouco de carro, falar bastante de carro que eu gosto, né? Acho que a maioria que me acompanharem aqui vai gostar também, mas acima de tudo eu quero falar sobre algumas perguntas que nós temos e que muitas vezes a gente não encontra respostas, nem aqui no YouTube, como nas outras redes sociais. As pessoas esquecem de comentar algumas coisas, né? E eu vou estar procurando, vou estar pensando em cada particularidade dessas para estar trazendo para vocês. Esse é um canal que ele vem também para poder publicar o meu trabalho, que é como consultor e caçador da sua conquista, né? Alex Car Hunter é um canal que começou há pouco tempo, né? Tanto nas redes sociais quanto aqui no YouTube, e a gente vai tentar sempre atender os nossos clientes da melhor maneira que for possível, né? Entendendo qual é a necessidade, qual é o desejo, e trazer a melhor opção para vocês, tá certo? Mas hoje eu não estou aqui para fazer propaganda do meu trabalho. Hoje eu estou aqui para falar de uma particularidade que eu sei que já tem esse comentário na internet, né? Mas eu vejo que é muito pouco esclarecedor, né? Um pouco aprofundado. Então eu vou tentar aprofundar um pouquinho com vocês aqui. Qual é o assunto? Carros híbridos ou carros elétricos? Qual é o melhor? Qual é a melhor opção para a gente? Qual é a melhor opção para mim, para você, meu amigo, né? Qual é a diferença entre eles? Quais são as vantagens, né? Então nós vamos falar aqui um pouco hoje exatamente das diferenças, das vantagens e dos prós entre os carros híbridos e o carro 100% elétrico, tá? E no final aí eu vou explanar para vocês, vou dar a minha opinião de qual seria a melhor opção, dependendo da situação, é claro, né? Então não tem, já adianto para vocês assim que não tem uma resposta definitiva, mas eu vou tentar ser bem transparente com vocês no decorrer do vídeo e vou tentar falar para vocês qual é a melhor opção de acordo com a necessidade de cada cliente que me aparece, tá bom? Então, carros híbridos, quais são as diferenças entre eles? Existem dois tipos de tecnologia, existe a PHEV e existe a HEV. Qual é a diferença entre os dois? PHEV é aquele que é o plug-in, que é aquele que você pluga na tomada mesmo, que você carrega as baterias dele. Existem hoje PHEV com duas baterias, com baterias nos dois eixos, enfim. E existe o HEV. O HEV é uma tecnologia que você não precisa se preocupar de carregar as baterias da sua tecnologia elétrica. Ele mesmo vai fazendo esse trabalho funcionando de acordo em conjunto com o motor a combustão, tá certo? O PHEV também tem um motor a combustão, mas ele tem uma função um pouquinho diferente. Qual é a diferença? O PHEV, aquele que você pluga na tomada, ele trabalha em conjunto com um motor a combustão, porém ele trabalha para fazer com que esse motor a combustão tenha uma autonomia e um rendimento maior, tá? Então ele vai fazer com que essa autonomia seja muito maior e esse motor a combustão, né, a gasolina, gasolina ou etanol, independente, ele vai ter um rendimento maior. O HEV, ele é aquela tecnologia onde existe também um motor a combustão,
ela é responsável pela força motriz do carro, porém tem um motor elétrico que ele vai fazer com que esse motor a combustão ele renda mais. Qual é a diferença entre um e o outro? É que esse motor elétrico ele é recarregado de acordo com o funcionamento do motor a combustão. Então o motor a combustão, nesse caso, ele vai estar rodando 100% do tempo. Tá? Isso no HEV, no 100% híbrido. Ele vai estar o tempo todo funcionando, recarregando o motor elétrico, ou seja na rodagem, ou seja na frenagem, ou até mesmo na hora que você tira o pé do acelerador. O motor PHEV, o motor a combustão, né, ele também funciona, porém em baixas velocidades, né, em baixas rotações, ele para de funcionar e aí entra o modo totalmente elétrico. Tá? É o que faz com que ele renda cada vez mais. Não preciso falar que o rendimento, a autonomia do PHEV, do plug-in, ela acaba sendo maior do que a do HEV, que é o totalmente elétrico. Totalmente híbrido, na verdade. E o elétrico? O 100% elétrico está aí mesmo na frase, né? 100% elétrico. Você tem a autonomia de carregá-lo dentro da sua casa, nos postos de abastecimentos, mas você tem uma vantagem primordial. Você não precisa carregá-lo no posto de gasolina. Né? É o sonho de todo brasileiro, principalmente com o preço aí dos nossos combustíveis. Você não precisa carregá-lo, você não precisa abastecê-lo, a gasolina nem a álcool. Então você tem um motor, alguns têm 2 motores, né, elétricos que funcionam 100% do tempo. A diferença é, você precisa ter uma estrutura de carregamento na sua casa. Não adianta você contar somente com carregamentos externos, com postos, apesar que hoje em dia aumentou bastante a quantidade de postos, né, de abastecimentos, tanto em shoppings quanto até mesmo em postos de gasolinas, né, em algumas estruturas no meio da rua, hotéis, mas não dá para contar só com isso. Você precisa investir num totem de carregamento na sua casa. Tá? É uma tecnologia fantástica. Eu costumo dizer que essa tecnologia está inundando hoje o país, né, o mundo inteiro, e ela vai ser o futuro. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou totalmente adepto disso. Os carros elétricos eles vão ser o futuro da frota, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Tá? Não preciso ir muito longe, porque essa tecnologia, tanto as híbridas que evoluíram bastante, né, desde a época do Prius, lá atrás, o Prius que era nosso primordial híbrido, né? Isso eu não vou nem me aprofundar muito na época do Gurgel, nem nada, porque já é outra história. Mas o Prius é um carro híbrido, 100% híbrido, HEV, que já está rodando no Brasil e no mundo há mais de 30 anos, né? E funciona até hoje, o povo compra até hoje. Mas a tecnologia evoluiu e avançou bastante, né? Hoje, os híbridos que nós temos hoje têm uma tecnologia fantástica e uma segurança fantástica também, né? Os elétricos, eles também estão com uma segurança muito avançada, né? Desde dos Teslas, que começaram a invadir aí o mercado, para hoje os BYD, Toyota, Volvo, GM Motors, que está com surpresas muito boas no mercado, tá? Estou muito surpreso com a GM Motors, mas tem vários aí que já estão se apresentando, principalmente carros chineses, e que estão invadindo com uma tecnologia e uma segurança muito, muito boa e muito bacana no mercado. Então, vamos falar um pouco da diferença e das vantagens e desvantagens de um e de outro. Então, voltando aos híbridos.
Os híbridos, como eu já falei, tem dois tipos de tecnologia, PHEV e o HEV. Essas são as principais, tá? Que estão aí inundando o mercado. Tá vindo outras aí, os ultras híbridos, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Então, qual é a diferença entre o PHEV e o HEV? O PHEV, você pluga ele na tomada, ele funciona, né? Ele carrega as baterias elétricas e ele vai funcionar na hora ou para auxiliar o motor a combustão, ou então ele vai funcionar independente do motor a combustão estar desligado ou não, né? Isso é em baixas rotações dentro das cidades, perímetros urbanos, enfim. A vantagem, excelente economia, tá? Você consegue rodar, ter uma autonomia muito maior, né? Tanto com elétrico quanto com a parte a combustão. Então, só para vocês terem um exemplo, vamos pegar o Song Pro, que eu coloquei até aí na introdução. O Song Pro, ele é um híbrido PHEV, um dos melhores do mercado, né? É um carro que eu já tive o prazer de conhecer e de dirigir ele. E ele tem uma autonomia elétrica dentro da cidade de até 90 quilômetros, alguns chegam a 100, 110, só no elétrico, tá? Combinados os dois motores, tanque completamente cheio e bateria completamente cheia, ele vai chegar aí numa autonomia de 1.100, 1.000 quilômetros. Costumo falar que eu chuto 1.000, tá? Mas já é uma autonomia muito boa, dá para rodar bastante com ele. O HEV. HEV nós temos alguns exemplos aí, ou Moda, ou Toyota, né, como é o caso do Cross, né, do Toyota Cross híbrido, que são aqueles híbridos que não precisa se preocupar com carregamento. Então você tem um motor elétrico que funciona junto com o motor a combustão e ele vai ajudar o rendimento e a autonomia desse motor a combustão, né? Parece bacana, parece bem legal. Você não precisa carregar o motor, ele se carrega automaticamente e tudo mais e tal. Porém, a única desvantagem, vamos falar assim, é que o motor a combustão funciona o tempo todo. Então, ele tem um bom rendimento, tem uma boa autonomia, tá? E nos dois casos, a potência, tanto que em alguns casos dos PHEVs, a potência elas acabam sendo combinadas, né? E somadas. E aí você tem um carro com uma potência gigantesca. Nós temos aí GWM, o Aval GT, chega uma potência de quase 530 cavalos. O Song Pro mesmo, né, chega aí numa potência de 235 cavalos, daí pouco para mais. Então você tem essa potência combinada entre os motores. O que no HEV você também tem uma potência, você também tem um torque muito bom, você também tem uma aceleração muito boa, mas aí a potência combinada, mas ela acaba sendo menor do que o do plug-in, tá bom? Elétricos. Os elétricos, 100% elétricos, eles têm uma vantagem muito boa, porque você não precisa se preocupar com gasolina, nem com combustível nenhum, e ele tem uma aceleração instantânea, um torque instantâneo. Particularmente é o que mais me agrada e que me chama atenção nos elétricos, né? É que você pisa, ele já vai. Você sente o carro indo na hora que você pisou, tá? Também costumam ter uma potência muito boa, né? No caso do GM5 e do GM4, chega aí a ter uma potência de 230 e poucos cavalos também, né? O que é uma potência muito boa, né? Muito melhor do que muita combustão por aí, né? E que chega a competir com alguns esportivos que estão no mercado a combustão, tá? Então, e você tem uma aceleração muito boa, uma constância muito boa, né? A autonomia dos elétricos, elas giram em torno, tá? Novamente, falando do GM5, do GM4, eles estão aí em torno de 380, 400 km com uma carga completa,
das baterias elétricas, tá? Diferente do BYD Dolphin, que tem uma autonomia um pouco menor, né? Que chega aí nos 200, 300, 250, 300 quilômetros, né? Andando com calma, e é uma autonomia bacana. É uma autonomia bacana para quem anda anda dentro da cidade, tá bom? Então vamos falar agora, vamos partir aí já para o final e vamos falar da diferença entre os dois e qual seria melhor. Bom, a diferença entre um híbrido e um elétrico é basicamente o motor a combustão. Então, a vantagem, eu já falei, as vantagens dos motores híbridos, né, dos carros híbridos, que é autonomia, rendimento, a velocidade constante, aceleração, tudo, tá? Então, quais seriam as desvantagens dessa tecnologia? É que você tem os dois no mesmo carro. Você tem a tecnologia elétrica e você tem a tecnologia a combustão. Então, você ter um problema com componentes a combustão é comum. E aí você vai ter uma manutenção um pouco mais cara, um pouco mais complexa, tá? A tecnologia elétrica, é claro que é muito raro você ter um problema de você ter que resolver, de ter que ir levar numa assistência e tudo mais e tal, com exceção das baterias, tá? Mas você pode também ter, né? E aí você vai ter uma manutenção tanto da tecnologia elétrica quanto da combustão. Então essa para mim seria a desvantagem, tá bom? O carro elétrico então parece o melhor dos mundos. Para mim até é, mas tem que tomar alguns cuidados também, porque você pode não ter esse problema, essa inconveniência de ter componentes a combustão no seu carro, né, componentes muito móveis e duas baterias ou às vezes uma bateria, né, fazendo a tração do motor traseiro, arrefecimento e só, né? Porém, você tem que ter alguns cuidados, principalmente com o carregamento. Como eu já falei no início do vídeo, você precisa investir e pensar em ter um ponto de carregamento na sua casa. Então, um totem de carregamento, um carregador rápido, né, para você poder fazer o carregamento rápido. Por exemplo, hoje, com o novo Song Pro, você tem com carregador rápido, né, que tem hoje bastante no mercado e está até com uns preços bem bacana, em torno de 400 a 600 reais, aí você acha um carregador rápido bom. Tá fazendo aí uma recarga aí de 0 a 80% em 20, 25 minutos, tá? Então vamos falar que um carro elétrico com um carregador bom, você vai demorar aí de uma hora e meia para poder fazer um carregamento completo no seu carro, tá? Claro que dependendo do carregador que você tiver. Tem carregadores aí que demoram 6 a 7 horas para poder carregar, tá? Então, você pode não ter o problema da manutenção a combustão no seu carro, mas você tem que ter essa preocupação. E, principalmente, que eu vou deixar para falar no final, a escolha, né? Qual escolher? O híbrido ou o elétrico? O elétrico você tem essa vantagem de você carregar, não precisa parar no posto, vai embora, você tem torque instantâneo, você tem velocidade constante, você tem potência, assim como no híbrido você também tem uma arrancada bacana, né? Não como no elétrico, mas tem. Você tem, no caso do HEV, a não preocupação de ficar carregando, porém você precisa em algumas decisões, né, que você vai tomar na hora de escolher, comprar, pensar bem, analisar e ver qual vai ser a melhor opção. O que eu vou falar agora no final. Bom, agora que estamos chegando no final do vídeo, eu sei que tem alguns amigos meus que vão me xingar, que eu tenho até um amigo bem próximo aí, que ele é apaixonado por carro a combustão, né, e ele troca de carro, né, constantemente, um atrás do outro.
Então, assim, para ele hoje, né, negativo carro elétrico, nem carro híbrido. Mas ele sabe que eu tenho esse conceito que o futuro vai ser carros elétricos inundarem a nossa frota aí daqui a poucos anos, né? Então vamos lá. Se você virar para mim e falar para mim assim, Alex, eu tenho um carro a combustão em casa, não abro mão dele, né? Eu, Alex, tenho um carro, né, que eu não gostaria de abrir mão dele, né? Eu tenho uma SX hoje e adoro ela, né? Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre ela também. Tenho um carro a combustão e não vou abrir mão dela. Eu preciso de um carro que eu preciso ter para que eu viaje muito com a minha família e eu não longas distâncias. Gasolina está muito caro, eu preciso disso e eu preciso de uma alternativa. Então, cara, para você a alternativa com certeza são os híbridos, tanto o plug-in quanto o HEV. Por quê? Porque se você faz longas viagens, se você costuma ir para fora do estado, costuma andar muito com o carro, né? Trabalha, sei lá, trabalha de Uber e anda várias distâncias com ele, para você o melhor vai ser o híbrido. Por quê? Porque é um carro que você vai ter o combustível também, mas você vai ter essa disponibilidade do motor elétrico para auxiliar a você rodar mais distâncias sem o receio, sem o medo de ficar parado na estrada, nem nada, tá? HEV, para que você percorra longas distâncias, né? Vou viajar para Brasília, vou viajar para Bahia, né? Então pega um EV, cara, porque assim, você vai achar posto de gasolina em qualquer lugar, você vai abastecer, cara, põe a gasolina de boa qualidade, porque essas tecnologias estão exigindo que você não use combustível de má qualidade, tá? Então você vai colocar combustível no seu carro, ele vai recarregar a bateria e essa bateria vai auxiliar para que seu carro renda e tenha uma autonomia muito maior, tá? Preciso de um carro para trabalhar porque meu trabalho é muito longo, é muito longe e eu preciso de um carro para poder estar rodando. Trabalho como consultor, trabalho como enfim, trabalho na rua com carro, então pode até pegar um plug-in, porque você vai ter como carregar o seu carro à noite em casa. Ele vai auxiliar você, quando estiver dentro da cidade, ele vai rodar no elétrico. Quando você pegar uma estrada que exigir imprimir uma velocidade maior, ele vai entrar o motor a combustão, mas com um rendimento muito maior. Ou seja, você vai rodar muito mais tempo, né, com esse seu veículo híbrido. E não vai abrir mão do seu a combustão dentro da sua casa, tá? Alex, não tenho tenho um carro a combustão, não quero abrir mão dele, mas eu preciso de um carro para poder trabalhar, porque eu preciso ir para pequenas distâncias e meu trabalho é perto, mas eu preciso dele para ir todo dia, para ficar gastando gasolina não dá. E assim, se eu tiver que viajar, eu vou até o litoral paulista, volto, enfim, tá? Você precisa de um carro para ter uma alternativa para andar poucas distâncias, cara, seu carro pode ser um elétrico, tá? Porque você vai ter um carro aí com uma recarga noturna, você vai ter um carro com uma autonomia de 300, 400 quilômetros, alguns chegam até mais, tá? E vai aumentar, isso vai aumentar. Então você vai ter um carro aí para que você trabalhe durante a semana com ele, né? Tendo a capacidade de reabastecê-lo, até mesmo para Uber, para alguns Uber, né? Poxa, preciso de um carro para mim trabalhar de Uber e eu não quero abrir mão do meu a combustão. Então deixa o seu a combustão em casa, trabalhe com o seu de Uber, bateria ficou baixa, para abastecer, ou vem para casa para abastecer e continua o seu trabalho. Você vai ter uma fonte de renda, você vai ter como levar sua família para viajar a curtas distâncias,
planeje sua viagem, veja se tem postos de abastecimentos, né, no meio do caminho, para que você não tenha surpresas no meio do trânsito, né, enfim, tá? Numa subida de serra. Então, seu carro pode ser um elétrico, né? E você vai ter menos valor de manutenção, você vai ter menos valor porque você não vai ter problema com suspensão, você não vai ter problema com arrefecimento, você não vai ter problema com óleo, você não vai ter problema com muitos componentes elétricos dentro do seu carro, né? Então, você pode ter um carro elétrico, tá? Então, novamente, e para finalizar, a tecnologia elétrica para mim é o futuro, não vai ter jeito, eles vão evoluir cada vez mais e vai partir para isso, tá? Nós temos aí Audi, Volvo, BMW, né? Não vou entrar nessa particularidade porque a BMW fez uma surpresa aí que particularmente eu não gostei, mas tem, né? Você tem outras montadoras que estão investindo muito nisso, GM, Fiat, Volkswagen. Então, assim, eles estão investindo muito pesado para migrar para essa tecnologia elétrica. Vai melhorar? Vai. Mas hoje a minha sugestão e a minha opinião é essa, tá? Um carro para que você rode bastante distância, para que você tenha essa condição, né? E você não quer deixar de ter uma economia de combustível híbrido, tanto plug-in quanto HEV, tá? Já falei a diferença dos dois. Preciso de um carro para que eu trabalhe, porque eu ando somente dentro da cidade, porque eu ando pequenas distâncias, viajo pequenas distâncias, porém eu já tenho a combustão em casa, elétrico, entendeu? Tem uma gama gigantesca aí de opções hoje e vai ter mais, Então, eu queria deixar aqui essa minha opinião, é a minha opinião do Alex, tá? Vou trazer mais para vocês aí no decorrer da semana. Esse canal é um canal que eu estou inaugurando, estou abrindo, vou melhorar aí as produções, as confecções de alguns vídeos, vou trazer mais particularidades para vocês, né? Curiosidades, vou falar sobre interna de carro, interior de carro, designer, novidades eu vou trazer aqui, mas é um canal que também vem para falar do Alex Car Hunter, que é uma opção que você tem para que você tenha uma opção de escolher o carro, de que trabalhe com isso, veja a melhor necessidade, veja a sua melhor vontade, vá lá, negocie, faça o que você precisa, pesquise, avalie, e aí vai chegar em você e vai falar assim, toma, esse aqui é o carro que você precisa. Então, conta comigo, dá um ok aí, dá um joinha aí na curtição e compartilhem esse vídeo, tá? Me perdoem se ficou um pouco longo, mas como eu disse, eu estou iniciando e a gente vai evoluindo aí nos próximos. Um abraço, gente. Obrigado.